Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão, bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Olá pessoal, começamos mais uma jornada juntos, trazendo novidades e bons momentos para o seu dia. Você está sintonizado na Rádio TV Imprensa TVI de São José dos Campos, sob a direção geral do nosso mestre Ferreira Leite. Hoje, estamos começando aqui mais uma jornada e eu trago para vocês, se uma frase pode transformar o seu dia, imagine o poder de um livro inteiro. Hoje vamos refletir sobre: pode um livro salvar vidas? Bom dia! Hoje temos a honra de receber em nosso programa a doutora Débora Inácia Ribeiro, professora, psicóloga, professora universitária, especialista em psicologia clínica e da saúde, com doutorado em educação, arte e história da cultura. E aqui eu sou a Cristina Iqueda, sou enfermeira, terapeuta xamânica e venho aqui levar novidades, bons momentos hoje aqui, que seu dia seja maravilhoso, que seu sábado seja incrível, seja iluminado com boas energias. Então, seja muito bem-vinda, doutora Débora. Vamos juntos descobrir como a leitura pode realmente transformar vidas. Tudo bem com você? Tudo bem. Agradeço muito pelo convite, muito grata de estar participando dessa jornada de autoconhecimento. É importante a gente se dedicar um tempo a si mesmo, à introspecção, e os livros sempre nos ajudam nessa jornada. O programa está dividido em 2 blocos. O primeiro conheceremos a trajetória, a jornada da nossa convidada. E no segundo exploraremos reflexões que revelam o poder da leitura. E ao final a doutora Débora compartilhará conosco, alguma mensagem e leituras importantes para o nosso dia a dia. Então seja muito bem-vinda e já vamos aí, tenho muitas perguntas para você. E os livros podem afetar a saúde mental? De que maneira, doutora? Com certeza. A experiência de uma leitura é uma experiência de sair um pouco de si mesmo. Um dos grandes problemas do sofrimento psíquico é quando o ser humano fica muito voltado somente para si mesmo. Não minimizando as dores, Todos nós passamos por sofrimentos, passamos por dores, mas quando esse sofrimento ele se torna muito encapsulado, muito fechado em si mesmo, ele tende a aumentar, ou pelo menos a nossa percepção dele tende a aumentar. Quando eu me volto para o fora, para ver a experiência do outro, para perceber a experiência do outro, não é que a minha dor vai diminuir, mas a minha percepção sobre ela pode ser modificada. E o livro, geralmente um livro que conta uma história de uma experiência humana, nos remete a entender como o outro vive, como o outro
atravessa o sofrimento, como o outro percebe e se relaciona com as pessoas, com o mundo e com as experiências. E nesse sair de si mesmo e observar o outro, que é o personagem, né? Nesse caso, às vezes o personagem de um livro se torna um amigo nosso, se torna uma pessoa muito íntima para nós, né? E eu acredito que isso nos ajuda, não é uma experiência só minha, muitas pessoas também trazem relatos de que acompanhar a história do outro, às vezes muda a minha percepção acerca de mim mesma, acerca do meu sofrimento, do meu conflito. Então, a experiência da leitura é uma experiência que pode ser muito renovadora para as pessoas. Eu tenho experiências pessoais de leitura desde muito jovem e comecei a perceber isso na minha vida pessoal, mas também percebo através de depoimentos de outras pessoas, inclusive pessoas que eu já atendi na clínica. Muito importante a sua colocação, porque muitas vezes nós deparamos com momentos difíceis na vida. E aí, assim, como que eu identifico muitas vezes com relato de outras histórias mesmo, né? Eu trabalho com acolhimento, com escuta qualificada, e eu percebo, né, o que às vezes o cliente traz da minha história hoje. Então, é muito importante também a gente, né, poder estar ajudando as pessoas naquela vivência. E todos nós trazemos momentos difíceis, mas é importante realmente ressaltar que esses problemas difíceis, né, momentos que nós passamos, tem que transformar em algo enriquecedor para a nossa história, né? Exatamente, isso. A leitura pode realmente ser uma aliada no cuidado emocional? Pode ser uma aliada. Quando eu vivo um conflito emocional e eu permaneço sob uma única perspectiva de visão a respeito desse conflito, esse conflito se torna muito mais doloroso e a dimensão dele é vivida de uma maneira muito mais sofrida e mais profunda. Então, a experiência da leitura, ela pode nos ajudar. Eu vou começar com exemplos, tá? Eu tenho percebido que, atualmente, as pessoas têm lido muito Clarice Lispector. Pessoas jovens, inclusive, né? Quando eu li pela primeira vez a Clarice Lispector, eu achei muito difícil a leitura. Inclusive, os críticos dessa autora, lá nos idos de 1950, diziam que ela é muito hermética, muito fechada. E eu fico pensando, é interessante, porque talvez na época ela era muito hermética e muito fechada. Mas hoje, início do século XXI, talvez a comunicação da Clarice Lispector seja uma comunicação que alcança mais as pessoas. Então, um exemplo, um livro, A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. É uma história interessante porque, assim, em termos de enredo, a gente fica sem saber muito bem. É um enredo muito simples. É uma mulher que mora em um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro e a gente entende que essa mulher é de uma situação econômica favorável. Ela mora num apartamento grande, ela tem empregada doméstica e ela dispensa a empregada doméstica e se vê incumbida da tarefa de limpar a casa. Então, ela vai limpar a casa. E quando ela vai limpar a casa, o primeiro cômodo que ela vai limpar é o quarto de empregada, que foi deixado aí por essa empregada que havia sido demitida. E pronto, a história é só essa. E a partir daí, ela tem um encontro com uma barata nesse espaço e isso leva ela a um mundo de introspecção, que é um mundo de descobrir o quanto a vida dela era superficial e o quanto ela precisava se debruçar sobre um aprofundamento de si mesma. Então, quando eu leio esse livro, quando um jovem, quando qualquer pessoa lê esse livro, de repente a gente pensa, nossa, GH sou eu. O quão superficial tem sido a minha vida? O quão eu precisaria ou eu poderia abrir mão de recursos
que funcionam para mim como máscaras que encobrem a minha experiência verdadeira de viver. Então, uma jornada de uma leitura como esse livro me levou e leva muitas pessoas a uma jornada de autodescobrimento. E esse autodescobrimento, por meio desse autodescobrimento, as pessoas vão perceber que elas têm recursos que elas ignoravam que tinham. Esse é um pressuposto de um psicólogo que eu ensino na faculdade, Carl Rogers, é um psicólogo norte-americano. Ele é fundador de uma abordagem que a gente chama abordagem centrada na pessoa. E o principal pressuposto do Carl Rogers é que todo ser humano tem em si recursos para fazer o enfrentamento das situações. Só que às vezes a gente desconhece os recursos. E às vezes a leitura de um livro me leva a acionar meus próprios recursos. Então, eu não mudo o mundo externo, ou mudo pouco o mundo externo, mas muitas vezes pela leitura de um livro eu mudo a mim mesma, o meu modo de olhar o mundo, e eu aciono minhas possibilidades de enfrentamento. Então, sim, o livro nos ajuda nessa jornada ao lidar com nossas questões emocionais. Então, como o livro ajuda? Então, o que significa para você dizer um livro pode salvar uma vida? Talvez assim, para muitas pessoas, eu diria que muitas pessoas já viveram essa experiência de um livro salvar a vida. Mas eu acho que na maioria das pessoas não é é a leitura como um hábito, né? A leitura como um hábito, ela pode ir produzindo essas modificações. Mas certamente a leitura de um livro ou uma experiência profunda com uma história de um livro pode modificar meu modo de enxergar o mundo. Então, assim, eu acho que eu vou sempre dando exemplos. Agora eu vou dar um exemplo de um conto do Dostoiévski, é um escritor russo do século XIX. Os livros do Dostoiévski são muito densos, mas esse conto que eu vou mencionar é um conto de 30 páginas. Chama O Sonho de um Homem Ridículo. E é a história de um homem que vivia uma experiência de tédio. A vida para ele não tinha significado algum, não fazia sentido. E um belo dia ele comprou um revólver e ele falou, eu vou me matar. Mas ele foi adiando, hoje não. Até que uma noite, estava uma noite muito fria, uma frieza que não é só externa, que penetra a vida. Ele olhou para o céu e falou, hoje eu vou me matar. E aí ele chega em casa, coloca a arma diante de si e ao invés de se matar, ele dorme. Ele tem um sono súbito. Ele dorme e nesse dormir ele tem um sonho. E nesse sonho ele é transportado para um outro mundo. E nesse outro mundo ele tem uma experiência com pessoas que são muito boas, muito amorosas. E ele descobre que é ele que leva o mal para esse outro mundo. O mundo era bom, ele que levou o mal para o mundo. Quando ele desperta transformado. Ao invés dele sustentar aquela atitude rancorosa em relação ao mundo, aquela atitude ressentida de que o mundo é muito mal, por isso eu sofro e é melhor morrer, ele pensa, não, sou eu que tenho muitas vezes produzido o mal no mundo e a partir de agora eu vou viver para produzir o bem no mundo. Depois do sonho ele tem essa transformação. E às vezes a gente lê o livro e a gente percebe, e em mim? Qual o motivo dos meus rancores em relação ao mundo? Por que eu estou ressentida em relação ao mundo? O mundo me maltratou? Mas vamos inverter isso. E eu tenho maltratado o mundo? Eu tenho maltratado as pessoas? E quando eu inverto esse olhar, eu me sinto o quê? Responsável. Sabe? Então, um livro muito específico, esse, por exemplo,
talvez ele possa salvar uma vida, porque ele reposiciona a maneira da pessoa olhar o mundo. Ao invés dela olhar de maneira ressentida para o mal que me fizeram, essa pessoa passa a olhar de uma maneira responsável para, e o mal que estou fazendo? Como eu vou me posicionar agora? E eu sou capaz de produzir uma vida que seja boa para mim e para o outro? Será que eu sou capaz? Isso dá muito sentido à vida, quando eu me posiciono dessa maneira, responsável frente a mim mesma e frente ao outro. E a leitura de um livro pode fazer isso, mas não é, olha, não é assim uma pílula, uma cápsula, leia esse livro e você será salvo. Não é assim que funciona, né? Alguns livros podem ter um efeito muito positivo sobre uma pessoa e para outra pessoa ele não significa nada, né? Então é uma procura mesmo. Que linda a sua colocação, doutora professora Débora. E assim, a literatura realmente ela toca lugares tão profundos dentro de nós, né? Sim. Quando você fala, né, desse autor, da frieza que ele sentia no mundo. Sim. Eu acredito que é uma frieza da alma, porque sim. hoje a gente tem que ver como um todo, né? Eu estou interligada no universo. Sim. Então, eu não estou sozinha, nunca Sim. estou sozinha. Eu estou conectada com a natureza, com todo o infinito, com as estrelas. Sim. Então, é nisso que eu acredito. Então, quando se sentir sozinho, procura alguém, procura um profissional, procura bons livros. Então, tudo isso traz um preenchimento, aquele preenchimento que muitas vezes todos nós sentimos vazio. Mas é algo que precisa ser colocado, né, ser entendido com você mesmo. E como é bom, né? Você, às vezes, muitas vezes, vem sonhos e através de sonhos, a gente pode trazer uma resposta, né, para aquele momento que você está vivendo. Sim. Então, é algo... Por isso, também, o sono também é importante, né? Com certeza. Dormir bem, a boa alimentação. E o que você mais considera importante, né? Ensinar, emocionar ou provocar reflexão? Olha, para mim é provocar reflexão. Na minha experiência de leitura, eu gosto do livro que me desequilibra, que provoca reflexão, né? Tem até uma poesia do Ledo Ivo. Ledo Ivo é um poeta alagoense, em que ele diz que ele gosta do som das aves que produzem sons dissonantes. Ele não gosta tanto do som melodioso, ele gosta das aves dissonantes, como o som da coruja, o som do gavião, que é mais um grito do que um som. E nessa poesia ele diz, ele gosta desse som porque esse som o desperta. E às vezes um livro nos desperta. Porque às vezes o sono, ele pode ser um sono meio sonâmbulo. Claro que o sono é bom, é importante, mas ele é bom e é importante em relação ao despertar. O sono é o contraste com o despertar. Mas às vezes a vida é vivida inteira como um sonambulismo, sabe? Aquela vida que a pessoa não está sentindo as coisas, né? Aliás, lembro também de uma música do Arnaldo Antunes, que ele diz, socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem temor, nem fogo, não dá mais para chorar, nem para rir. Essa vida sonâmbula, essa vida em que eu já não sinto mais nada. Eu gosto do livro que me acorda dessa experiência, porque eu já vivi experiências e momentos em que a vida estava tanto faz, isso, aquilo tanto faz, né? Uma vida meio sonâmbula. E eu gosto da experiência do livro que me chacoalha, que me desperta e, nas suas palavras, que suscitam reflexão, evocam reflexão, né? É claro que eu, como professora, eu acesso muito os livros que ensinam, principalmente os livros técnicos, livros que ensinam, eles são importantes. Mas, para minha experiência pessoal, os livros que evocam reflexão são mais importantes. São os livros que me tiram do lugar confortável onde eu estou. Mais uma coisa também, né? Nós vivemos num mundo que nos oferece tanto conforto.
E nós buscamos o conforto. Mas chega um ponto que o conforto se torna tédio. O conforto se torna falta de sabor da vida, falta de contraste, né? Então, o excesso de conforto, ele, nos dias de hoje, ele chega a ser um problema. Então, às vezes o livro me tira do meu conforto. Eu, particularmente, gosto muito disso. E eu recomendo que as pessoas tenham essa provocação, né? De sair do seu conforto, sair do seu modo usual de enxergar o mundo, se sentir desalojado. Tem um filósofo que oferece suporte para a psicologia fenomenológica existencial, que é o Martin Heidegger. Ele vai dizer que nós, humanos, estamos desalojados, lançados para fora no mundo. E esse estar desalojado e lançados para fora, muitas vezes produz um desconforto, porque quando eu estou alojada, eu já sei de tudo. Quando eu estou no conforto, eu já sei como lidar. Quando eu estou lançada no desequilíbrio, no desconforto e desalojada, eu vou precisar buscar o quê? Novos recursos. Eu vou precisar encontrar outras formas. E às vezes essas formas estão dentro de mim e eu não sabia, nunca usei, porque o mundo é tão confortável, para que eu vou buscar algum recurso, né? Então, a reflexão, ela produz esse desalojar, esse desequilíbrio, esse desconforto que me leva a uma ação. E essa ação, do meu ponto de vista, vai me deixar mais madura, cada vez mais madura. Por isso que eu não entendo que basta um livro. Depois de ler um livro, aí você precisa desequilibrar de novo, aí você precisa de outro. Aí depois você precisa desequilibrar de novo, aí você precisa de outro, né? A leitura, como algo constante na nossa vida, eu considero como algo muito benéfico. Quando você fala, né, da reflexão aí dos animais, dos pássaros, da coruja, do som, eu tive uma experiência única, linda, com o Bem-te-vi. Por isso o Bem-te-vi é o mascote do programa. Sim. Foi um momento muito difícil que eu passei na pandemia, né, quando eu tive Covid. E no amanhecer daquela noite que foi muito difícil para mim, e o Bem-te-vi estava lá cantando na minha janela. Então, por isso é o Bem-te-vi na minha vida. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o Bem-te-vi, lembra da Cristina Ikeda, A Jornada. Bom, um simples ato de ler já é terapêutico ou é preciso um direcionamento? Eu diria, sim, o ato de ler é terapêutico. Contudo, a gente vai considerar caso a caso, pessoa a pessoa, né? Então, tem pessoas que podem receber esse suporte emocional e psicológico aí através de uma leitura, mas tem pessoas cujo conflito alcança uma dimensão que precisa de outros recursos. Por exemplo, psicoterapia. Eu sou psicóloga e é claro que eu recomendo a psicoterapia para pessoas que estão passando por conflitos, que não encontram maneira de lidar com o conflito. Às vezes um livro não vai resolver. Só que as pessoas são únicas, são singulares. E de repente, para uma pessoa, de fato, uma leitura, ela pode suscitar uma mudança. E essa pessoa, por meio da leitura, ela já ter esse encontro com um poder maior de si mesma. Mas, como eu falei anteriormente, não é uma panaceia, não é um elixir de salvação, né? Pode funcionar para uma pessoa, para outra não. Então, às vezes, a pessoa precisa de outros recursos, como psicoterapia. Às vezes, as pessoas precisam de recursos como uma consulta psiquiátrica, uma medicação psiquiátrica. Às vezes as pessoas precisam encontrar recursos como socialização, uma vida fisicamente mais ativa, né? Então não existe um recurso, existem muitos recursos. O livro, para mim, é um recurso muito poderoso, mas pode ser que para algumas pessoas o livro não atrai, o livro não provoca esse voltar-se para a vida. Há outros recursos. A pessoa
pode buscar outras maneiras de ter esse encontro mais poderoso consigo mesmo. Você falou no começo de que nós somos uma conexão com o universo, né? Para algumas pessoas seria o estar na natureza, isso é muito, pode ser muito terapêutico para a pessoa. Então, nós devemos buscar os nossos recursos e, como boa psicóloga, a terapia é um deles. Muito legal. Quanto conhecimento, hein? Que ótimo você estar aqui hoje para poder realmente dividir esse conhecimento. Porque o que nós mais precisamos são de pessoas capacitadas com currículo gigante como você. E em sala de aula, hoje em dia, como está realmente você contornar toda uma sala, muitas vezes, com 30, 40 alunos, né? No meio onde as pessoas, hoje em dia, já não têm mais paciência de uma escuta. Como que é, o que você usa para interagir os seus alunos? Eu acredito, com todo esse conhecimento, acredito que é mais fácil, né? Como que está hoje, doutora professora? Antes de começarmos a gravar, nós estávamos conversando pessoalmente sobre a importância do olhar, né? E eu falei para você como é importante para mim o olhar do outro, né? Então, em sala de aula, a minha aula mais prazerosa para mim é quando eu encontro o olhar dos meus alunos. E claro que hoje em dia, com a concorrência desleal dos dispositivos eletrônicos, muitas vezes os alunos gastam algum tempo na aula olhando os dispositivos eletrônicos e não olhando diretamente para o professor, o que não significa que ele não está aprendendo, né? Os jovens de hoje conseguem essa multiplicidade de atenção, né? Tá ouvindo a aula, tá olhando o dispositivo, para ele tá ok, eu não estou fazendo de juízo de valor sobre isso. Estou falando do meu prazer pessoal. O meu prazer pessoal em sala de aula é quando eu encontro os olhares dos meus alunos. É quando em sala de aula eles olham, eles fazem aquele rostinho assim, nossa, entendi, nossa, iluminou. E quando eles falam, quando eles perguntam, quando eles respondem, quando eles participam. Eu gosto muito de dar aula. É claro que tem o seu aspecto cansativo, né? Tem o seu aspecto, às vezes, repetitivo, porque a gente tem uma série de procedimentos que a gente tem que fazer todos os dias. Mas, para mim, é muito prazeroso o momento de sala de aula, sobretudo, encontrar-me com o outro, encontrar-me com o olhar do outro. E as salas são 50, 60, viu? São salas bem grandes, né? É claro que os alunos, tendo a possibilidade de... eles podem ter algumas faltas, né? Então, diariamente, minhas aulas têm de 40 a 50 alunos, mas em dia de prova tem 60, né? Todo mundo lá. Para mim é uma experiência muito prazerosa. Gosto muito de dar aula. Eu acho que talvez o maior concorrente seria essa questão dos dispositivos eletrônicos em sala de aula, que às vezes me fazem sentir solitária. Não que o aluno não esteja aprendendo, mas eu me sinto um pouco mais sozinha, porque eu tenho a impressão de que eles não estão comigo, né? Mas é o mundo como ele está, né? A escola pública, inclusive, proibiu, né? Não pode haver dispositivo eletrônico nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, mas na universidade, que é o meu contexto, está livre, o aluno tem autonomia para usar ou não usar, e às vezes o aluno usa como recurso de aprendizagem, ok. Mas eu me sinto melhor quando eu tenho o acompanhamento do olhar do aluno e quando o aluno fala. Quando eu não falo sozinha, eu me sinto muito melhor em sala de aula. Eu gosto muito de ser professora, gosto muito de dar aula. Que gostoso, viu? Assim, falando do brilho nos olhos, né? Seja grato quando você acordar pela manhã, olhar no espelho, né? E ver o brilho nos olhos. Isso é muito importante. Você está vivo, pode fazer a diferença no mundo, pode fazer a diferença dentro de você. Por mais que, às vezes, tem alguns momentos que são muito difíceis, mas olha sempre para você e agradeça
toda a natureza. Então, eu sempre trago muito a conexão com a natureza, que para mim é fundamental, todos os dias. E a leitura, professora, pode funcionar como uma catarse emocional? Certamente, certamente. Inclusive ontem eu estava conversando com os meus alunos em sala de aula sobre o quanto nós nos identificamos com os personagens. Existem alguns personagens que falam sobre mim, né? Inclusive uma aluna mencionou ontem: professora, eu li um livro que era do Dostoiévski, ambientado na Rússia do século XIX, 150 anos, 200 anos antes da gente, do outro lado do mundo. E o quanto a experiência daquele personagem falou de mim, né? Então, os livros têm essa capacidade universal, os bons livros, né? Ele não fala só do personagem, ele fala do ser humano. E, às vezes, esse ser humano sou eu. Então, o que o personagem sente, às vezes, é uma abertura para eu sentir também, catarse, né? De eu colocar a minha experiência de uma maneira mais poderosa, não permitir que a experiência fique entalada na garganta. Às vezes, uma fonte de sofrimento não é o sofrimento em si, não é a situação traumática que eu passei. Às vezes, o sofrimento maior se dá porque esse trauma ficou entalado na garganta. Eu não consegui lidar com ele. E, às vezes, a leitura de um livro me ajuda a elaborar isso, né? A elaborar. No personagem eu me vejo. Como o personagem reagiu, eu entendo, eu posso reagir diferente? Também vou citar um exemplo pessoal. No início dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, eu li muitos livros desse autor aí, Dostoiévski. E teve um que me marcou em particular, que é Os Demônios, que falava sobre um personagem que vivia uma vida sem sentido, uma vida muito entediada. E a maneira como ele conduz a vida dele vai cada vez produzindo mais catástrofes e mais desastres sobre a vida dele e a vida dos outros. E ao ler esse livro, eu pensei, nossa, eu me sinto como ele, mas eu não vou reagir como ele. Parece que isso é tão transformador, né? Parece que isso te coloca responsabilidade e te coloca viva e traz a tua emoção para uma expressão. E não é só expressão. A minha abordagem em psicologia é a fenomenológica existencial. E essa abordagem, ela enfatiza demais a responsabilidade humana. Então, não basta eu colocar para fora o que eu sinto. É importante, é um primeiro momento, mas depois de colocar para fora o que eu sinto, eu preciso me posicionar responsavelmente frente ao que eu sinto e frente ao outro. Então, liberdade e responsabilidade são dois chavões aí da psicologia fenomenológica, né? Então, às vezes, a leitura de um livro me faz ter aquele extravasamento, aquela catarse, mas mais do que isso, pode me levar a me posicionar de maneira mais responsável frente à vida. Isso já aconteceu comigo, eu tenho escutado muitos depoimentos, inclusive de alunos, e sim, eu acredito que o livro pode funcionar como uma catarse e como um chamado para a responsabilidade frente à vida. Sim. Muito boa colocação sobre a responsabilidade com nós mesmos, né? Das nossas atitudes. Sim. E assim, é importante verificar avisos de gatilho antes de iniciar uma leitura, porque hoje em dia também a gente, tem algumas pessoas lendo algumas obras e realmente fazendo coisas, né, assim, que acaba atrapalhando, interrompendo uma vida. Sim, sim. Eu queria que você colocasse um pouquinho também sobre Sim. isso, porque assim, é importante, se você vai se identificar com o autor e lá, né, ele realmente cometeu algo, então você trazer isso para a vida e olhar o brilho nos olhos mesmo, dizer, não, eu vou fazer diferente, né? Essa sua pergunta me remete
a voltar ao tema do acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico, né? Porque quando uma pessoa está num sofrimento muito intenso, ler o livro não vai resolver, né? Por exemplo, uma pessoa que sente uma desconexão com a vida tão profunda que ela coloca em dúvida se vale a pena continuar vivendo. Possivelmente essa pessoa precisa de um suporte maior, né? De uma psicoterapia, de uma medicação. E aí, às vezes, o psicoterapeuta, ele vai dizer, olha, é melhor nesse momento você não se deparar com situações gatilho, como um determinado tipo de filme, um determinado tipo de livro, né? Eu gosto muito de filosofia também, e tem um filósofo que se diz sobre ele que se você está em depressão, não leia Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo que discorre sobre a vida de uma maneira muito pessimista. Então, tem algumas leituras que não é recomendado. Se você está depressivo, não leia coisas que se tornarão pesadas, que poderão ser gatilho, que te puxarão mais fundo para uma experiência de abismo, né? Leia coisas mais leves, faça coisas mais leves. Aliás, eu falei, eu gosto do livro que me provoca, que me tira do equilíbrio. Mas isso se eu estou bem. Se eu já estou desequilibrada, eu prefiro de um livro que me reequilibra, sabe? Em se tratando de ser humano, não tem uma receita que sirva para todo mundo. Não existe uma receita que sirva para todo mundo. A gente precisa verificar caso a caso. E o espaço da psicoterapia, ele talvez tenha, né? Talvez não, ele tem essa singularidade. O terapeuta vai tratar com você e não com o cliente em geral, com o paciente em geral. Não, ele vai tratar com você. Então, talvez seja um momento de que você possa identificar o que é bom para você e o que não é nesse momento, né? Então, tem livros que é melhor não ler se você está numa fase em que você precisa se reequilibrar, em que você precisa de coisas que tornem a sua vida mais leve e não mais pesada. Às vezes, o livro traz um peso, você tem que estar forte para suportar esse peso, né? Então, tem que selecionar mesmo a leitura. Sim, sim. Muitas vezes precisamos sair desse foco energético, né? Negativo. Sim. E enxergar que existem infinitas possibilidades de tratamento. Uhum. E lembrando que a leitura, sim, ela ajuda, mas ela também não substitui um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Tudo sim. Isso é muito importante, né? Sim. Bom, vamos mandar aqui um abraço para o Eliezer Pires, no Parque Santo Antônio, em Jacareí. Rosalva Leonel Soares e o marido Gustavo, do Novo Horizonte, de São José dos Campos. Marcos Boinha, bairro de Santana, São José dos Campos. O Rony, da Avenida JK, da Vila Industrial, São José dos Campos. Jéssica Lentes, Vila Arens, Jundiaí, São Paulo. Joana Dark, Vila Leila, de São José dos Campos. Luiz Lopes Mancilha, Jardim Eulália, Taubaté. Júlio Ottoboni, aquele grande abraço, Júlio. Doutor Davi, doutor Otton Becker, doutora Renata Portela, Giovana, já estiveram aqui conosco, aquele grande abraço. E irmã Elisete, de Caraguatatuba, Gisele de Ubatuba, nossa ouvinte, Marilda Pompeu, Várzea Grande, aquele abraço. E daqui a pouco continuamos com esta conversa maravilhosa aqui, descoberta sobre o poder transformador da leitura. Até já. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo, www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados.
Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na Vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na Vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados.
Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu Novida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Aqui recebendo a mensagem da Anderlane Oliveira, assistente social em Barreirinha, no Amazonas. Aquele abraço, Anne. Parabéns pela entrevista. Aqui, está dizendo aqui o Eduardo Mota, Betim, Minas Gerais. Oi, Eduardo, um abraço. Que bom, que gostoso aqui recebendo essas mensagens, né? Que está aqui elogiando, professora Débora, que a entrevista está sendo maravilhosa, está dando os parabéns aqui, muito gostoso. E continuando aqui a nossa conversa, a leitura realmente ela reduz estresse e ansiedade? Primeiramente, eu quero também agradecer às pessoas que estão assistindo. É um prazer compartilhar primeiramente com você, Cristina, e também com as pessoas que estão assistindo, compartilhar experiências, né? Eu não diria que eu estou aqui para ensinar ou para compartilhar o que eu sei, mas vamos trocar conhecimentos, experiências, e a escuta dos ouvintes, às vezes uma mensagem acrescenta bastante para nós. A sua pergunta é sobre estresse, né? Isso, ela pode reduzir estresse e ansiedade? Sim. Aí também existem graus de estresse e ansiedade que não são reduzidos pela leitura, que precisa de dispositivos mais focados, né? Mas se for um grau de estresse em que a pessoa consiga, por exemplo, se concentrar na leitura, ela está estressada, mas na hora da leitura ela se desliga do mundo exterior. Isso acontece comigo, né? Para mim, na minha experiência, sim, a leitura me ajuda a desestressar. Por quê? Porque quando o estresse advém do excesso de exigência, né? Às vezes eu vivo uma vida em que as exigências, às vezes, são maiores do que a minha capacidade de fazer enfrentamento, ou pelo menos a minha crença de que eu sou capaz de fazer um enfrentamento, né? E aí, para eu me renovar e conseguir voltar de novo para esses enfrentamentos do que me provoca estresse, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso ter um momento de relaxamento, de afastamento mesmo dos elementos estressores. Para mim, a leitura funciona porque quando eu estou lendo, às vezes eu esqueço até da hora, né? Aliás, eu prefiro ler nos finais de semana, porque se eu for ler e eu tenho um compromisso daqui a meia hora, eu sou capaz de esquecer o compromisso e chegar atrasada, né? Porque a leitura tira a gente do cronômetro cotidiano, que o cronômetro cotidiano às vezes nos oprime, né? A gente tem hora marcada para tudo. E a leitura me tira desse cronômetro cotidiano, me leva para uma outra temporalidade. Na minha experiência, com certeza ajuda a desestressar. Mas quando uma pessoa está com uma tensão que nem a concentração para a leitura ela consegue desenvolver, aí ela vai procurar outro dispositivo, alguma outra coisa que possa ajudá-la a desestressar, né? Então, também caso a caso. Na minha experiência, sim, ajuda a
espairecer, né? A sair das cobranças cotidianas. Nas férias eu li muito. Nossa, as minhas férias esse ano foram muito boas, muitas leituras. Sim, é sempre assim, quando se sentir deprimido, algo ali, aquele vazio, né, que eu falo que é sempre um vazio na alma, é importante mudar o foco. Muitas vezes vai dançar na chuva, vai gritar, vai cantar, bater palma, né? Vai tomar um banho de mangueira, traga a sua criança interior, porque, né, muitas vezes a gente deixa morrer aquela criança dentro de nós e que isso não pode acontecer. Então tem que retomar o brilho nos olhos sempre. E assim, a leitura, né, toda essa parte, ela ajuda também no desenvolvimento da empatia e das habilidades socioemocionais, correto? Sim, com certeza. Por que a leitura nos ajuda a desenvolver empatia, por exemplo? É justamente porque eu me identifico com as personagens do livro, né? E quando eu me identifico, muitas vezes eu percebo que tem algum personagem que é frio em relação ao outro. Tem algum personagem que tem uma atitude hostil ou uma atitude abusiva em relação ao outro. E às vezes me faz então olhar para o meu outro, né? Porque o outro do personagem é aquele lá do livro. Mas quando eu leio, eu penso, e qual é o meu outro? Qual é a pessoa que está do meu lado? Será que ao me relacionar com essa pessoa que está ao meu lado, eu estou fazendo igual o personagem, sendo abusivo, por exemplo, ou abusiva, né? Sendo hostil, sendo indiferente, né? Os livros do Dostoiévski, eles retratam muitas vezes relações familiares muito hostis e também cercado por muita pobreza concreta mesmo, né? Então, a gente olhando, às vezes a gente pensa, nossa, tem esse personagem, é o modelo de humano que eu quero ser. Por exemplo, o Mishkin, tem um personagem do livro O Idiota, que ele é chamado de idiota, o Mishkin, o príncipe Mishkin é chamado de idiota. Mas a idiotia dele é porque ele é uma pessoa tão excepcional, uma pessoa boníssima, que ela é deslocada do mundo. É quase uma pessoa que não tem lugar no mundo. E ele tem um modo de lidar com o outro sempre perdoador, sempre empático, disposto a ouvir o outro. E ao ler, será que eu posso ser um pouco Mishkin? Ao ler o livro, a gente pensa, será que eu posso ser um pouco Mishkin? Ou será que eu estou sendo o contrário dele, o outro personagem que é extremamente mesquinho e vive simplesmente para atender a si mesmo? Então, eu me reposiciono. Às vezes, sabe, é um pouco difícil eu perceber em mim a minha mesquinhez. É uma experiência difícil. Na psicoterapia, às vezes as pessoas fogem da psicoterapia porque as pessoas olham em si mesmas coisas que elas não querem ver. Por exemplo, a falta de empatia, o narcisismo. Mas é importante a gente ver. E quando a gente vê, a gente se posiciona de uma maneira diferente. Se torna mais empático, né? A gente pode se tornar mais empático, mais desenvolver habilidades sociais, uma possibilidade de manejar os relacionamentos de uma maneira mais adequada, aprendendo nos livros. Inclusive, eu falo para os meus alunos que, às vezes, o personagem do livro é o nosso primeiro cliente. Porque quando a gente analisa o personagem, se a gente fizer uma análise inadequada, a gente não vai prejudicar ninguém. Porque se eu fizer uma análise inadequada do meu cliente real, de repente, o meu posicionamento não vai ser legal, né? Então, eu começo entendendo os personagens do livro e me transformando através de conhecer esses personagens. Então, sim, pode desenvolver empatia, habilidades sociais, mas, como a gente sempre diz, não vale para todo mundo. Às vezes a pessoa lê e se torna mais ensimesmada, mais narcisista ainda, né? Então, vai depender de como a pessoa se relaciona com aquela história. Quando você fala que muitas vezes as pessoas acabam fugindo da terapia porque não querem enxergar, né, as suas máscaras.
E muitas vezes temos que deixar assim, as máscaras caírem. Muitas vezes a máscara da inveja, do orgulho, do ego. Isso é muito importante, você identificar, né, qual a máscara que você precisa retirar hoje. Isso eu fiz uma imersão que aí eu tinha que desenhar as minhas máscaras e depois lavá-las. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque você olhar dentro de você e dizer, não, eu sou assim, eu tenho esse lado, e aí realmente trazer uma claridade para esse novo olhar, não é algo simples, mas é algo realmente que traz grande cura dentro de nós mesmos. E assim, a gente sabe que as grandes obras, né, são livros volumosos, muitos personagens, que são difíceis de ler mesmo. E hoje as pessoas não estão tendo mais paciência. Então, nas redes sociais, né, é uma leitura superficial, tem que ser algo assim, muito relevante a cada 8 segundos, né, para você entender, cada vez menos as pessoas escrevendo menos. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, eu comecei a ler lendo o Gibi da Mônica, né? Então, assim, eu diria, não tem como avaliar se aquele conteúdo é superficial demais. Às vezes, você tem que começar no superficial mesmo. Você tem que começar lendo coisas que... eu acho que a principal questão, lendo coisas que sejam atraentes. Se o que é atraente é um Gibi da Mônica, vamos começar lendo o Gibi da Mônica. Se o que é atraente é um conto que apareceu na rede social, sei lá, em um site, vamos começar lendo aquilo, né? Mas eu também, conversando com pessoas jovens, alunos, eles gostam do livro físico também. O livro físico, ele tem não sei, ele estabelece uma relação prazerosa, não é só para nós que desde criança estamos habituados aos livros físicos e a vida, o mundo online foi aparecer para mim depois dos 20, 30 anos, né? Para eles apareceu desde sempre. Mas eles estão imersos nas duas coisas, tanto nas redes sociais e na vida online, os dispositivos eletrônicos, quanto os livros físicos. Eu acho que os livros físicos oferecem uma relação mais potente e quem nunca experimentou, eu sugiro experimentar, pegar um livro na biblioteca, né, ter essa relação com o livro físico. Mas eu acredito que se você for ler um livro só por obrigação, vale a pena até tentar. Mas a gente tem que ter prazer, né? A leitura tem que dar prazer. Então, o que dá prazer é a leitura na internet? Então, leia o que está na internet. É um livro físico? Então, pegue esse livro físico, pelo menos para experimentar. É um gibi? Então, vamos ler o gibi, né? A leitura, ela precisa oferecer uma experiência de prazer também, né? Então, eu, por exemplo, gosto de falar de literatura, porque literatura é um prazer para mim, né? Em algum momento da vida, a leitura é obrigação, porque eu sou professora. Então, eu tenho que ler, às vezes, coisas que eu preferia fazer uma caminhada, mas ao invés de fazer uma caminhada na natureza, eu tenho que ficar lendo alguma coisa, porque eu vou preparar a aula, por exemplo, né? É menos prazerosa a leitura por obrigação. Mas é bom encontrar momentos na vida em que a leitura se torne um prazer. É importante que a leitura seja um prazer. Então, que se for na internet... Mas eu estou falando o contraste. Você percebeu que no começo eu falei que a leitura, ela desequilibra, ela traz um desprazer, mas ela precisa ter o prazer também, sabe? Sabe esse equilíbrio, tudo, né? Junto, né? É tudo junto, né? Você busca prazer, mas você não busca só o prazer. Se você buscar só o prazer, tem algum problema nisso, né? Então, é junto, assim. Você vai em busca do prazer, mas aí você encontra o desequilíbrio e você se reformula, né? A vida não é essa coisa linear, né? Ela tem muitas nuances de prazer e desprazer. A gente precisa fazer esse enfrentamento.
Sim, seria uma dosagem, né, de tudo que nós vamos fazer na vida. Tudo que é muito, ele pode prejudicar muito também, né? Pode. Então, e assim, lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, sabemos, né, que os soldados liam, né, para poder realmente aliviar tudo que eles estavam vivendo. E isso é muito importante, porque hoje em dia, quando você fala de Clarice Lispector, né, e hoje em dia a gente usa muito, né, na rede social, né, legendas, né, e traz assim essas pinceladas, porque cada vez mais as pessoas com uma vida mais agitada, mais corrida, sem tempo, mas é importante sim ser prazeroso, ser algo que muitas vezes te tira da zona de conforto, mas que também tem que ter esse prazer. Então, e cada pessoa, né, ela pode escolher, né, o seu ritmo de leitura, 5 minutos por dia, 10 minutos, né, não precisa ser algo também que fica ali na obsessão. Então, assim, se começar um livro e não gostar, deve insistir ou pode interromper? Não, claro que pode interromper. Eu tenho muitos livros na minha prateleira que eu comecei e não continuei, inclusive livros bons. Eu acho que o problema não é o livro, é que eu não estava no momento. Por exemplo, eu já li alguns livros de Kafka, já li A Metamorfose, O Processo. Agora, O Castelo de Kafka eu deixei na metade, não continuei lendo. O livro é bom, o autor é excelente, eu não continuei lendo, né? Mas, às vezes, eu também tenho a experiência de ler um livro de cabo a rabo sem entender nada. E eu gosto desse desafio. Por exemplo, falei que eu gosto de ler filosofia, né? O Zaratustra, de Nietzsche. Assim falou o Zaratustra. Eu li aquele livro de cabo a rabo, entendi assim uns fragmentos, mas eu insisti. Eu acho que depende da sua vibe, né? Depende de como está o seu estado de espírito ali para esse enfrentamento. Eu já tive as duas experiências, de interromper e de seguir sem entender muito bem, ou também de não entender no começo e depois engrenar, e depois mergulhar e ter uma experiência boa com aquele livro, né? Mas eu acho que se você não gostou do livro, sem culpa, deixa ele de lado, pega outro. Então, não existe culpa em abandonar uma leitura, né? Não. A leitura, ela não pode acrescentar esse peso à nossa vida. A nossa vida já é tão cheia de culpas, né? São tão cheia de cobranças, não vamos acrescentar mais uma cobrança, não. Que a leitura seja um acréscimo na vida e não um peso a mais, né? Então, muitas vezes, em relação a essa culpa, né? Às vezes, fim de relacionamento, fim de uma jornada de trabalho, ou de uma viagem que não foi lá com aquela expectativa que você esperava. Não traga a culpa para você, né? Tudo, às vezes, tem que ser como é. E realmente você não te chicotear no final do dia, dizendo, nossa, eu poderia ter feito melhor. Sim, dorme, tem uma noite tranquila e no outro dia recomeça tudo novamente, né? Que maravilha, estamos já chegando ao fim da nossa jornada, que maravilha, mas eu espero você outra vez, porque está muito gostoso, foi muito gratificante. E qual a mensagem, doutora Débora, que você deixa aí para os nossos ouvintes? Olha, se eu puder dar um conselho, né? Desenvolva a sensibilidade. Desenvolva a sua sensibilidade para o mundo. A leitura é um dispositivo para desenvolver a sensibilidade, né? Eu convivo no mundo universitário, eu sei o quanto nós precisamos nos preparar tecnicamente para enfrentar o mundo. Precisamos estudar, precisamos desenvolver uma profissão, precisamos saber e reconhecer os recursos que nos ajudam a desenvolver a profissão, inclusive os recursos intelectuais. E muitas vezes, porque nós focamos tanto nesse mundo da técnica, da intelectualização e do conhecimento que vai produzir uma eficiência, né? Todos nós precisamos gerar recursos para o nosso próprio sustento. Então, a gente tem que investir nesse conhecimento profissional. Mas não vamos deixar de lado os momentos de desenvolver a nossa sensibilidade. O ser humano,
ele é intelectual, ele é racional, mas ele também é emocional, né? E não vamos negligenciar a nossa experiência sensível, a nossa experiência emocional. E o livro é um dos dispositivos, o estar próximo ao outro, socializar, principalmente para quem gosta da socialização, encontrar hobbies ou atividades ou recursos que nos ajudem a desenvolver o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para o outro, a sensibilidade em relação à natureza, a sensibilidade em relação ao outro, né? Então, eu acho que é super importante a gente focar também no desenvolvimento da nossa sensibilidade. Isso é para todo mundo, todos nós podemos, e eu acho que o mundo fica melhor com pessoas inteligentes e sensíveis. Isso. Muito bom. Então, agradecemos a sua audiência. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e dos conteúdos exclusivos que nós trazemos aqui na jornada. O Instagram Maria Cristina Barbosa Ikeda e a TVI, Rádio TVI Imprensa, Ferreira Leite. E no próximo programa vamos explorar o poder da grande mãe na terapia xamânica com a professora Sandra. Não percam. E trazendo aqui hoje, como dizia Platão, não espere por uma crise para descobrir o que é mais importante na sua vida. Um grande beijo para vocês. Tenha aí um final feliz aí de sábado. Muitas bênçãos aí nas suas vidas e lembre-se, o brilho nos seus olhos, sempre. Pode dar tchau, professora? Agradeço a quem estava nos acompanhando, agradeço imensamente a Cristina pelo convite, foi uma alegria participar e vou continuar acompanhando os programas que sempre trazem algo que acrescenta na nossa vida, né? Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.